questão. O mapa a seguir apresenta as unidades do relevo do estado do Amapá. Então, esse mapa é das unidades geomorfológicas, ou seja, unidade de relevo do Amapá, que divide o Amapá em 4 unidades de relevo. Essa parte aqui da costa amapaense número 1, escura, é a planície costeira, é a área mais baixa dos terrenos inundáveis, os terrenos chamados de planícies quaternárias, são geologicamente os mais novos, são um relevo mais baixo e inundável, influência especialmente do oceano, mas também da região do rio Amazonas, ok? Essa é a área mais baixa do estado. Número 2 é o que a gente chama de tabuleiro costeiro. Os tabuleiros são pequenos planaltos que existem aqui no Amapá, onde um deles é onde está aqui Macapá. Macapá está bem aqui na bolinha, ó, no sudeste do estado, dentro do tabuleiro costeiro. Para a gente identificar esse tabuleiro costeiro, galera, é fácil, é só lembrar do cerrado. É basicamente a área onde vai aparecer cerrado, é onde tem o tabuleiro costeiro. O tabuleiro costeiro também é novo, é o que a gente chama de um terreno cenozoico terciário, porém é mais velho que a parte inundável, mas esse terreno aqui do tabuleiro costeiro, ele tem uma particularidade, ele é chamado de formação Barreiras, tá? Se o cara diz que a cidade de Macapá se localiza na formação Barreiras, você vai dizer que está certo. E essa área é um pouco mais alta do que a área número 1. A área número 1 é a Baixadona. A área número 2 já é um pouco mais alto, tá? Lá no sul do estado, essa parte preta aqui embaixo, ó, é um outro tabuleiro. É o chamado tabuleiro rebaixado. Também é um pequeno planalto, já com algumas ondulações mais intensas, já com algumas formações meio que onduladas, né? Coisa que aqui no tabuleiro costeiro não é comum. E esse aqui do sul totalmente coberto de florestas. Esse tabuleiro rebaixado aqui do sul, esse preto, é das cidades do Laranjal do Jari e de Vitória do Jari. E no interior do Amapá, galera, aí a gente tem a área mais alta, onde vão aparecer as montanhas, onde vão aparecer as serras, onde vai aparecer os terrenos mais antigos, né, do escudo cristalino, que é a área número 3 da chamada Colinas do Amapá. Tá? As colinas, você vai lembrar do interior, especialmente das porções mais antigas, altas e cobertas de montanhas no interior do estado, como é o caso das serras. Tá? Então, galera, em resumo, costa do Amapá, porção mais nova e mais baixa, planície costeira. Também na costa do Amapá, mais ao sudeste, com a presença de cerrado, ainda abaixo, mas mais alto que a planície costeira, onde está Macapá, é o tabuleiro costeiro. No sul do estado, uma parte também um pouco mais elevada do que a costa, o tabuleiro rebaixado, lá onde estão as cidades de Laranjal e Vitória. E o interior do estado, a parte mais ondulada, mais alta, com as serras e as florestas, as colinas do Amapá. Olha como foi fácil essa. Assinale a opção que indica corretamente as unidades ordenadas da menor para a de maior altitude. Eu vou ter que sair da mais baixa para a mais alta. Então, número 1 é a mais baixa, planície costeira. 2, o tabuleiro costeiro de Macapá é o segundo mais baixo em relação à planície costeira, ele é o segundo. E o 3, que é a área mais alta do estado, as colinas do Amapá no interior. Logo, alternativa A de cara. 1, planície costeira. 2, tabuleiro costeiro. E 3, colinas do Amapá. Beleza, galera? Então fica ligada nesse mapa aí do relevo amapaense, porque apareceu em 3 questões já esse mapa das unidades geomorfológicas do Amapá, beleza? Vamos para 2, questão de clima. Analise o climograma de Macapá apresentado a seguir. Galera, um climograma é um gráfico de clima que apresenta dois elementos do clima. Essa linha é o elemento temperatura. Aqui vai sendo medida a temperatura mês a mês. Ó. Aqui do lado esquerdo está a barra de temperatura. Lá embaixo começa em 0 grau, aqui em cima chega em 35 graus Celsius. Ó. Então essa linha vai indicando. Ó. Aqui a gente vê que no primeiro semestre aqui em Macapá, porque chove muito, a temperatura ela vai mais embaixo. E no segundo semestre, que é o nosso verão, ó, que fica muito seco, a temperatura vai lá em cima. Ó.
Então a gente tem em torno de 25 graus de média aqui em março, que é considerado o mês mais friinho no Amapá, né? 25 graus te toca. E aqui em outubro a gente chega nos 28 graus, que é o mês com a temperatura média mais alta. Olha como oscila pouco, como a amplitude térmica no Amapá é pequena, é de 3 graus, ó, no município de Macapá. 25 a média no mês mais frio, da chuva, março. 28 a média do mês da seca, né? Que é outubro, beleza? Já, galera, essa outra barra aqui da direita, ó, indica a quantidade de chuvas, ó, em milímetros. Isso aqui são milímetros, ó, tá? Aí, ó, cada barra dessa, ó, de mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, é a quantidade de chuvas. O que a gente vê? Que claramente as nossas chuvas começam aqui em dezembro, ó, e elas vão ser muito grandes no início do ano, e vai chegando o meio do ano, elas vão diminuindo. Em tese, a gente considera que o Amapá é chuvoso de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E que os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, esses 4, tá? Seriam os verdadeiros meses da seca no Amapá. Agora a FCC já botou em prova qual estação do ano que mais chove no Amapá. O candidato botou inverno, errou. É outono. Porque no Brasil o outono começa em 21 de março, ó, e acaba em 21 de junho, tá? Então quer dizer, olha, esse período é o período que mais vai ter chuvas aqui no estado do Amapá. Ele não quer saber das nossas estações, ele quer saber das estações do ano no Brasil, compreendeu? O verão amazônico é a estação nossa de chuva, o inverno é a estação nossa de seca. Agora, primavera, verão, outono e inverno são as estações brasileiras, tá? Então anota essa. A estação que mais chove no Amapá começa no verão, porque o início do ano é verão no Brasil, e chove muito também no outono, que é de março até junho, tá ok? Bora ver o que a questão pede. Sobre as características climáticas de Macapá, assinale a afirmativa correta. Letra A. Macapá tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Isso é falso, né, galera? Chove mais no primeiro semestre e menos no segundo. Inverno e verão amazônicos. Mas, a nível de estações do ano, chove mais no verão, outono e seca mais no inverno, primavera, que é o segundo semestre. Segunda afirmação. Registra uma amplitude térmica anual acima de 5 graus Celsius, ou seja, a variação entre a máxima e a mínima. É falso, né, galera? O que eu acabei de falar, que aqui em março é a menor temperatura média, ó, 25 graus. E aqui em outubro chega na máxima, ó, 28. Então a variação, a amplitude é de 3 graus. Nunca vai passar de 5 graus. Isso é falso. Letra C. Apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano. Ah, essa daí foi dada, né, galera? Isso daí é uma coisa que nós somos amapaenses, a gente não tem nenhuma dúvida que as temperaturas aqui vão ser elevadas o ano inteiro. Bora ver porque está errada a D. Recebe menos de 1.500 milímetros de chuvas de janeiro a junho. Bom, olha aqui, ó, a quantidade de milímetros aqui do lado. De janeiro até junho é o período que mais chove, ó. Então não tem como chover menos do que 1.500 milímetros nesse período. É falso. E a letra E diz, mostra temperaturas mais altas nos meses mais chuvosos. Olha aqui, os meses mais chuvosos são esses, ó, início do ano. É onde as temperaturas vão estar mais baixas, na casa dos 25 graus em média. Então essa também é falsa, tá? Então não dá outra, de fato, a letra C é a resposta correta. Vamos para a terceira. A terceira foi muito fácil e falou de uma temática que eles repetem muito nas provas, que é sobre a ICOME, olha aí, ó. A Indústria e Comércio de Minério de Ferro e Manganês ICOME, empresa de pesquisa e lavra, beneficiamento e comercialização de minério de manganês, que atuou na Serra do Navio no Amapá, gerou sobre o ambiente biofísico vizinho os impactos indicados a seguir, à exceção de um, assinale-o. Então a gente vai ter que marcar o que não foi o impacto causado pela ICOME, tá? O que não foi o impacto causado pela ICOME. Então, letra A. A ICOME contribuiu com o desmatamento e ocasionou perda de biodiversidade? Com certeza. Tanto na mineração como na construção das vilas, na construção da estrada de ferro,
Com certeza. B. A aplicação de pesticidas químicos que renovou a qualidade do ar. Ah, galera, brincadeira, né? Mais uma que a banca nos deu. É claro que não, né? Primeiro que a ICOME não era uma empresa agrícola e segundo que pesticida não vai renovar a qualidade do ar, então já é contraditória a questão, né? Mas para desafogo de consciência, sabemos que a B, bora ver as outras. A ICOME assoreou rios, alterando o regime de cheias e vazantes? Sim. Assorear, galera, é quando acumula-se sedimentos no fundo do rio e isso faz ele encher mais fácil, correto? Faz ele transbordar mais fácil, mas gera impactos graves no rio. E a ICOME, ao trabalhar com mineração, grande parte dos sedimentos das barragens, da lavagem do minério, vai parar nos rios. Letra D. Houve a erosão de solos que diminuiu a capacidade da produção agrícola? Com certeza, impactou várias áreas, desmatou várias áreas, causou assoreamento. Então, a erosão vai ser uma das consequências de um grande projeto como a ICOME. Letra E. O lançamento de esgoto doméstico dos rios comprometeu a qualidade da água? Com certeza. Tanto lá na Serra do Navio, o esgoto da vila da Serra do Navio sendo jogado no rio Amapari, quanto aqui na Vila Amazonas, né? O esgoto sendo jogado direto aqui no rio Amazonas. Então, de fato, a alternativa vai ser a letra B. Bora para a próxima? Só o professor Bandeira bebeu uma aguinha. Quarta questão. Mais uma, galera, que você nem precisava saber geografia do Amapá. Leia o fragmento a seguir. A prática de atear fogo à mata para limpar e preparar o terreno para o cultivo, somada à ação das chuvas, leva ao esgotamento precoce do solo. Com isso, o agricultor abandona essa terra e reinicia a mesma prática em outra área. Esse tipo de produção agrícola autossuficiente tem pequeno envolvimento com transações comerciais. Então o cara chega, desmata, toca fogo na área, usa a área, a chuva vem, ajuda a provocar erosão pelo desmatamento e em pouco tempo o agricultor sai dali e vai para outra área. É basicamente para ele sobreviver e não traz grandes lucros. Então vamos lá. O fragmento apresenta as características de que agricultura? Letra E, em curva de nível? Não, curva de nível quer dizer que plantou acompanhando a declividade do terreno, não falou nada disso na questão. Jardinagem? Também não. Jardinagem é a agricultura que se faz nas encostas de montanhas. Nem mencionou montanhas aí. Agricultura de mercado? Não, a agricultura de mercado é agronegócio. Não falou de agronegócio, não falou de agricultura comercial. Pelo contrário, diz que o agricultor tem dificuldade, né, de comercializar as mercadorias. Seria itinerante ou seria agricultura familiar? Bom, a familiar não é, galera, porque a agricultura familiar, ele diria que é a agricultura praticada pelas famílias, papapá, que nem sempre vai impactar o meio ambiente. Essa que ele falou é a famosa agricultura de subsistência itinerante. A agricultura itinerante de subsistência, uma questão dada, tá? Marca a letra B. Vamos para mais uma. Quinta questão. Sobre as características da infraestrutura viária do estado do Amapá, analise as afirmativas a seguir. 1. O Amapá está isolado em relação às demais unidades da federação, já que não possui ligação rodoviária com os principais centros produtores e consumidores do país. Afirmação verdadeira, porque o que a banca quer destacar é o isolamento geográfico do Amapá no sentido rodoviário, que é um modelo de transporte mais comum no território nacional. O Amapá é o único estado que não tem ligação rodoviária com o resto do país. Tem saída para a França, mas não tem para o resto do país. Então essa é verdadeira. O estado está isolado. 2. A organização do espaço mostra duas lógicas. A tradicional, que tem os rios como elemento simbólico, e a moderna, sintetizada nas obras de infraestrutura viária. Mais filosófico, né? A afirmação verdadeiríssima. É a ideia do passado convivendo com o futuro, com o presente. O passado na Amazônia é o rio,
O passado na Amazônia é a floresta. O presente, o novo, a chegada da fronteira aqui na região, simboliza a chegada da rodovia, simboliza a expansão das cidades. Então vai haver uma mudança nesses espaços, correto? E essa 2 ela é verdadeira. 3. A permanência da navegação na circulação de pessoas e mercadorias entre o Amapá e outros estados, como por exemplo daqui para o Pará, daqui para o Amazonas, né? É elemento representativo da característica insular do território amapaense. E aí, pensa aí, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Característica insular quer dizer que o Amapá é semelhante a uma ilha. Na medida em que para a gente sair do Amapá ou é de navio ou é de avião. Então a gente tem característica de ilha, porque a gente não tem saída rodoviária. Logo, as 3 estão corretas, galera. A alternativa vai ser a letra E, tá? 1, 2 e 3. Questão excelente. Essa temática de transportes, integração do Amapá caiu de novo na Câmara Municipal. Então vamos ficar ligados, tá? 6. Mais de 70% da área do Amapá está coberta pela floresta de terra firme. E o estado é o que apresenta a menor taxa de desmatamento, em torno de 1%. O Amapá é considerado o estado menos desmatado do país, tá? Aqui nós temos 2 padrões de vegetação. Mais de 80% do estado é florestal e menos de 20% do estado é campestre. Entre os domínios florísticos, que são os ecossistemas que predominam, 4 são florestais e 2 são campestres, tá? Do maior para o menor. O maior é a floresta densa de terra firme, 72% do Amapá. O segundo são os campos de várzea, 11,2%, os alagados do litoral. O terceiro é o cerrado, que também é campo, 6,8%. Em quarto são as florestas de várzea, essas florestas na beira do rio, especialmente do Amazonas, que são em torno de 4,85%. Quando o cerrado se encontra com a floresta, forma a floresta de transição, que é o 5º domínio, representa 2,7% do Amapá, e nas áreas com a presença de oceano vai ter o manguezal, que vai representar 1,94% do Amapá, tá? Então são esses 6 domínios que vão constituir o Amapá. Cerrado e campos de várzea, campestres. Floresta de terra firme, floresta de várzea, floresta de transição e mangues, domínios florestais. Vamos para a questão. Sobre a floresta de terra firme, assinale a afirmativa correta. Letra A. Caracteriza-se por ser homogênea sob o ponto de vista florístico, havendo um pequeno número de espécies por hectare. Tudo errado. Ela não é homogênea, ela é heterogênea, porque apresenta uma grande variedade de espécies, e não apresenta um pequeno número de espécies, apresenta um grande número de espécies por hectare, o que mostra uma grande biodiversidade. Então essa A é falsa. B. Possui grande massa foliar que, através do processo de evapotranspiração, atua na manutenção do equilíbrio hídrico reinante. E aí? Verdadeira, essa é a alternativa. A grande massa foliar é a grande quantidade de matérias, de folhas. A vegetação da Amazônia, da floresta de terra firme, ela é latifoliada, folhas grandes e largas, que através do processo de evapotranspiração, ou seja, através dessas folhas grandes e largas, elas evaporam muito. É para evaporar muito porque tem muita umidade e com isso contribui com as chuvas, com a manutenção do equilíbrio hídrico, tá? Então essa é a resposta, linda essa questão. Bora ver o que está errado nas outras. C. Desenvolve-se em áreas que estão sujeitas a inundações periódicas. Falso, né, galera? Interior, floresta de terra firme, não é inundação periódica, isso aqui é na área do litoral, tá? Na planície, campos de várzea, florestas de várzea. D. Mostra grande densidade de árvores, em que as copas frondosas formam um dossel contínuo que permite a forte insolação do solo. Bom, isso aqui é falso, porque se ele está dizendo que as copas das árvores formam um dossel contínuo, dossel é o topo da floresta.
Então, se forma um dossel contínuo fechando a floresta, que é o que acontece, tudo verde, aquele tapete, a luz do sol não vai entrar facilmente, não vai ter uma forte insolação do solo. O incrível é isso, galera, a maior parte das espécies que crescem na floresta não gostam de sol, elas crescem no escuro, é umidade e escuro, por isso é chamado de ombrófila. Falou-se numa questão da FCC, que no Parque do Tumucumá que predomina a floresta ombrófila, que gosta de umidade e de floresta escura, fechada, correto? A letra E diz, apresenta crescimento contínuo, permanecendo verde durante todo o ano, mas perde as folhas durante o período mais seco no outono. Falso, a nossa floresta não é estacional, que perde folhas. Nossa floresta continua verde, que a gente chama de perennifolia, tá? Então a Amazônia, se lembre, é ombrófila, é perene, é latifoliada, é estratificada, é também uma floresta, o que faltou? Biodiversificada. Falamos em mega biodiversidade, além de ser fechada e densa e heterogênea, beleza? Depois anota aí as características. Vamos para 7. Em relação aos serviços de saneamento básico no estado do Amapá, analise as afirmativas a seguir em V e F. Primeira, a escassez de investimentos públicos tem limitado a expansão de serviços de saneamento, o que impede que eles atendam à demanda. Verdadeiríssimo. Problemas eternos no Amapá. O exemplo é que os dados do IBGE mostraram no censo que 28% do estado da população vive em favelas. Em Santana chega a 32%, salvo engano. Segunda, o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento nos cursos d'água tem agravado a poluição dos recursos hídricos, o que torna a água um veículo de doenças. Com certeza. Os nossos igarapés, nossos rios viraram esgotos, né? É um risco muito grande até de banhar ali no Amazonas, por conta do esgoto da cidade ser todo jogado ali. Terceira, o uso de metais pesados nos garimpos tem contaminado os corpos d'água, o que expõe a fauna aquática e as populações ribeirinhas a graves riscos sanitários. Afirmação verdadeiríssima. Houve uma polêmica dizendo, mas isso não é saneamento básico e tal. Só que, na verdade, a gente está falando, sim, de uma forma de sanear o esgoto e a água, de tornar algo menos agressivo ao meio ambiente e que não gere contaminação. E na medida que os metais pesados dos garimpos chegam aos rios, chegam às pessoas e chegam até às cidades de alguma forma, inclusive através do peixe, então essa questão ela está coberta de razão. Portanto, as três são verdadeiras. A alternativa vai ser a letra C. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Vamos até a 10, hein? Oitava questão. Sobre as consequências ambientais do uso das áreas de ressacas para a habitação, analise as afirmativas a seguir. Então vamos falar sobre as áreas de ressaca no estado do Amapá. Cai muito áreas de ressaca em provas. Do ponto de vista natural, as áreas de ressaca são áreas deprimidas. Por quê? Tão triste? Não, porque são buracos, são depressões. São áreas deprimidas, configurando terrenos quaternários, terrenos novos, inundáveis, encaixados dentro do terreno terciário da formação Barreiras, aqui em áreas de cerrado, podendo ser chamadas em alguns lugares de veredas de buritis, por exemplo, e que se configuram como reservatórios de água. As ressacas são reservatórios de água e estão ligadas a igarapés. Aqui no nosso caso é o igarapé da Fortaleza, que alimenta a maior parte das ressacas da cidade de Macapá e de Santana. São catalogadas 27 áreas de ressaca entre a cidade de Macapá e Santana, tá? É importante dizer, são os alagados urbanos que são chamados de ressaca, que no nosso caso tem um conteúdo social, que é o conteúdo da formação da ponte, da formação da nossa favela. Falou em Baixada, falou em ponte, está falando da nossa favela, correto? Então vamos lá. Primeira, representa uma perda de biodiversidade ocupar as ressacas.
sobre as consequências de ocupar as ressacas para a habitação. Representa uma perda da biodiversidade, uma vez que se faz necessário o desmatamento de grandes áreas? Corretíssimo, corretíssimo. Por mais que as ressacas possam não ser ambientes florestais, mas o simples fato de você estar aterrando a área de alagado, a vegetação de alagado, derrubando as palmeiras, isso é uma forma de desmatamento. Então, essa primeira afirmação é verdadeira. 2. Utilizar as ressacas para habitação reduz a velocidade do escoamento das águas superficiais, uma vez que são feitos aterramentos para a instalação da infraestrutura urbana. E aí? Isso é falso, galera. Quando você aterra as áreas de ressaca, a água começa a correr por cima das áreas aterradas, correto? Com isso, o que acontece? Você acelera o escoamento superficial e contribui com a formação das enchentes. Então essa 2 foi uma pegadinha, tá? Não reduz, acelera a velocidade do escoamento, porque a água vai correr na superfície aterrada. 3. Aumenta as variações de temperatura ao longo do ano, uma vez que facilita a circulação dos ventos de nordeste provenientes do oceano. Os ventos de nordeste provenientes do oceano são os ventos alísios. Independente das ressacas, esses ventos vão continuar a existir. Então essa daqui é falsa, galera. É falsa. Portanto, é verdadeira apenas a número 1. Se é só a número 1, a gente vai marcar a letra A, ok? Bora para a próxima, muito boa, de economia, hein? Eu cantei a pedra nessa questão, das várias que eu cantei a pedra para os meus alunos. Em 2010, o Produto Interno Bruto do Amapá representava 3,5% do produto do Norte e 0,2% do produto do Brasil. É praticamente a mesma coisa de hoje, tá? Em que pese a pequena contribuição para o PIB brasileiro, a economia amapaense tem crescido acima da média nacional. Sobre a economia do Estado, assinale a afirmativa correta. Bora lá? Letra E. A ampliação das atividades terciárias superiores, comércio e transportes, dão origem a novas funções urbanas, o que tem diminuído a ação polarizante de Macapá. Isso é falso. Macapá é mais polo dentro do estado do que nunca. Macapá, junto com Santana, concentram mais de 70% da população. Só Macapá concentra mais de 60% do PIB. Então não tem nada de diminuído a ação polarizante de Macapá. Letra D. A ligação ao Sistema Integrado Nacional de Eletricidade permitiu a instalação de setores industriais intensivos em energia, como a metalurgia do manganês. Isso é falso, né, mano? Isso aqui é do passado. O Amapá foi interligado ao SIN, ao Sistema Energético Nacional, em 2015, pelo linhão, né? Manaus-Macapá, o famoso linhão de Tucuruí, que chegou aqui, na verdade, mais para levar energia também, porque leva a energia dessas novas usinas, né? Aí o que acontece? Dizer que houve com isso a instalação de metalurgia do manganês, a metalurgia do manganês foi na década de 80 e 90 com a ICOME. Errado. C. A expansão da agricultura empresarial, o agronegócio, nas áreas de cerrado, tem atraído novos investimentos, o que tem aumentado a participação da agricultura no PIB. Galera, a maior parte da galera marcou essa, mas isso é falso. Apesar do agronegócio ter chegado aqui nos anos 2010, 2012 para frente, você vê que a participação do PIB agropecuário, desde lá até hoje, continua na casa dos 2%. Tá entendendo? Na verdade, o que a soja está fazendo é tomando o lugar de outras atividades agrícolas, especialmente atividades da agricultura familiar. O exemplo é que hoje a soja já disputa a posição de principal produto agrícola do Amapá com a mandioca, e já está à frente do açaí, e já é o principal produto agrícola de exportação do Amapá. Tá? Então, pegadinha, é falsa. B. A instalação da infraestrutura viária tem ampliado o mercado de trabalho fora do eixo Macapá-Santana, o que tem promovido a interiorização do povoamento. Totalmente falso. Olha o colapso lá em Laranjal do Jari, da Jari Celulose. Se você pega o censo 2010, a população de Laranjal era maior do que agora no censo 2022, a população diminuiu.
Pedra Branca é outro exemplo, com a quebra da indústria mineradora, especialmente depois que foi destruído aqui o porto pela Anglo, né? Então sobrou a letra A. A é a verdadeira. A geração de empregos na administração pública. A administração pública é quem mais produz, quem mais contribui no PIB amapaense. São quase 50%, em torno de 48%. Mediante a realização de concursos públicos, tem estimulado fluxos de imigrantes mais qualificados. Corretíssimo. Pessoas com mais qualificação vêm fazer concurso aqui. Basta ver que vários cargos aqui, como cargos altos do serviço público, como juiz, delegado, promotores, grande parte desses cargos são ocupados por pessoas que vêm de fora, entendeu? É isso que está sendo dito aqui. Então marca a letra A, que ela é verdadeira, tá? E vamos fazer mais essa para fechar por hoje. Na nossa próxima aula a gente continua. A análise da pirâmide etária do estado do Amapá de 2019. Galera, a pirâmide etária cai muito, hein? Pirâmide etária é o gráfico que mostra duas estruturas. A estrutura sexual, ó, os homens aqui na esquerda, escuro, mulheres aqui na direita, claro. E mostra a estrutura de idades. Tem os jovens na base aqui, ó, de 0 a 19, os adultos no meio de 20 a 59, os idosos no topo a partir de 60 anos, tá? Aí a gente vê claramente que hoje no Amapá, o grupo de jovens ele vem diminuindo, ó. Ele diminui. Os jovens não são mais a maioria. Qual é o maior grupo no Amapá? É o de adultos. A maior faixa etária em 2019 estava em 15 a 19, mas agora no censo já foi a 20 a 24. O amapaense está envelhecendo cada vez mais. Então, galera, cada vez menos jovens, cada vez mais adultos e mais idosos. Hoje os adultos são a maioria, tá? Vamos lá. Sobre a pirâmide etária do Amapá, assinale a afirmativa correta. A maior longevidade feminina é explicada pelos melhores salários recebidos pelas mulheres. Então, olha, as mulheres vivem mais menos. Olha aqui em cima, tem mais senhoras idosas. Mas é porque elas ganham mais? Não. É porque elas cuidam mais da saúde. Nascem, galera, um pouco mais de homens, mas morrem mais homens mais novos do que mulheres. As mulheres acabam vivendo mais. Então, as mulheres, por cuidarem mais da saúde, por se envolverem menos com causas violentas, né? Como questão de crime, questão de acidente de trânsito, então elas acabam vivendo mais, tá? Portanto, essa letra A, ela é falsa. Letra B. O desequilíbrio entre o contingente de homens e o de mulheres sugere uma queda nas taxas de fecundidade. Galera, não existe nenhum desequilíbrio, há um empate técnico entre homens e mulheres no Amapá. É uma diferença mínima, tá? Agora é importante dizer, em 2010 ainda tinha um pouquinho mais de homens do que mulheres no Amapá. Agora em 2022 o censo mostrou que inverteu, já tem um pouco mais de mulheres, então as mulheres já são a maioria numérica no Amapá, apesar de que haja uma quantidade muito parecida, muito próxima de homens e mulheres. Letra C. A chegada dos fluxos de imigrantes diminui a expectativa de vida e justifica o pequeno contingente de jovens? Totalmente falso, galera. Chegada dos imigrantes, ela não vai diminuir a expectativa de vida necessariamente e muito menos ela vai justificar o pequeno contingente de jovens, tá? Porque o que faz haver uma queda da expectativa de vida é quando a população passa a morrer muito cedo, como aconteceu com a Covid. Houve uma leve queda da expectativa de vida por conta da Covid. E o pequeno contingente de jovens tem a ver com a queda das taxas de fecundidade e natalidade, das mulheres, principalmente morando nas cidades, não quererem mais ter filhos, assim como os homens jovens também não. Então essa é falsa, tá? Ficamos entre a D e a E. Olha o que diz a E. O numeroso contingente de adultos gera uma crise no mercado de trabalho devido à menor oferta de mão de obra. Olha que contradição. Se eu tenho um numeroso número de adultos, e os adultos são o grupo etário que trabalha, aí eu dizer que há uma menor oferta de mão de obra, isso é contraditório. Então, alternativa falsa. Portanto, sobre a letra D, gente.
O estreitamento da base, ou seja, a redução do número de jovens e crianças, é explicado pela adoção de procedimentos antinatalistas e de planejamento familiar. Então, essa base diminuindo aqui embaixo é por conta que hoje o povo planeja mais ter ou não ter filhos. O povo usa camisinha, procedimento antinatalista. As mulheres tomam injeção, procedimento antinatalista, entendeu? E é isso que está aqui na letra D, tá? Valeu, galera? Então, por hoje é isso. Quem quiser comprar o material do professor Bandeira, fazer curso online, entre em contato. DDD 96 981 22 4590. Tamo junto, até a próxima.